A doutrina da eleição é o tema da mensagem à luz de Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, para, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E mais, o qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Que o Senhor nos abençoe. A doutrina da eleição, na contramão do que algumas pessoas podem imaginar, não diz respeito a uma espécie de escolha arbitrária de um Deus caprichoso. Não. Quando olhamos para as Escrituras e todas as suas partes, o que encontramos essa doutrina sendo apresentada como uma espécie de estandarte da graça soberana e uma suprema expressão do amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ele trata esse assunto em várias das suas cartas, junto com outros apóstolos. Mas a carta aos Efésios é muito especial, porque aqui, já na entrada, nessa perícope, que é um tributo de louvor à Trindade, Paulo nos leva, como alguns já disseram, aos picos mais altaneiros, para que possamos ter uma visão ampla dessa gloriosa verdade, o plano de Deus acerca da nossa salvação. Então ele faz, nos 2 primeiros versos dessa carta, uma breve introdução, uma saudação, eu diria, e em seguida apresenta esse hino de louvor. Se você observar atenciosamente, existe uma estrutura dos versos 3 a 14. Paulo louva ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Ele começa dizendo isso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo de fato provém de Deus, é a fonte de todas as bênçãos. E a guia de introdução, eu queria destacar algumas verdades relacionadas a essa doutrina. A primeira delas é a seguinte: a salvação é uma obra do Deus triuno. Disse aos irmãos reiteradas vezes, quero repetir hoje aqui: nós somos monoteístas trinitários. Nós cremos num único Deus que, de forma misteriosa, é Pai, Filho e Espírito. Um ser, 3 pessoas. E nessa estrutura que Paulo apresenta aqui, em harmonia com todas as Escrituras, o Pai nos escolheu em Cristo desde a eternidade. Paulo é enfático ao dizer que foi o Pai que nos escolheu para si. O Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, morreu por nós naquela cruz, cumprindo um propósito que ele estava destinado a realizar. E o Espírito Santo é quem aplica as obras que o Filho realizou de acordo com o plano eterno do Pai. Portanto, quando falamos de salvação, estamos falando de uma obra trinitária, a Trindade em ação, buscando redimir um povo para si. A segunda verdade, a doutrina da eleição é uma verdade revelada na palavra e não uma teoria inventada por homens. De vez em quando a gente encontra alguém dizendo assim, mas eu não entendo essa teoria. Não.
Está confundindo as coisas. Não é uma teoria, é uma doutrina bíblica. Não é um tema filosófico para ser objeto de debate, de discussões acadêmicas, não. Paulo começa a apresentação dessa doutrina com adoração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma doutrina que não é apresentada para ser objeto de controvérsia, de tretas frívolas nas redes sociais. Não, a Bíblia apresenta essa doutrina para a nossa edificação e para promover em nós um profundo senso de maravilha diante do mistério. Como é possível um Deus santo, soberano, olhar para pessoas como eu e você e, apesar de quem somos, nos escolher para si? O John Stott falava com muita propriedade que essa doutrina não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Martinho Lutero, nem por João Calvino, Tomás de Aquino. Esses notáveis teólogos da igreja se debruçaram sobre essa doutrina, escreveram sobre ela, sistematizaram, mas é uma doutrina bíblica, ela nasce das Escrituras, não é uma teoria de homens. E uma terceira verdade: a doutrina da eleição é verdadeira, mas não é de fácil compreensão. Há uma tendência no ser humano a associar o verdadeiro com aquilo que é fácil, e nem sempre é assim. Você encontra coisas verdadeiras e fáceis de compreensão. No entanto, algumas vezes, nas Escrituras, nós nos deparamos com verdades que são de difícil compreensão. Pedro falou sobre isso, que o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de compreender que os réprobos distorcem para a sua própria condenação. Há várias doutrinas bíblicas que são de difícil compreensão. A Trindade, por exemplo. Quem pode entender como um só Deus ao mesmo tempo é três? É difícil, mas é verdadeiro. Millard Erickson, teólogo batista, escreveu uma sistemática com quase 2.000 páginas, e dizia: tente entender a Trindade e você ficará louco. Negue a Trindade e você perde a salvação. É um mistério, mas nós, como Agostinho, nos ajoelhamos diante do mistério, reconhecemos que, embora seja de difícil compreensão, é verdadeiro esse ensino. É verdade essa doutrina. Temos várias doutrinas, repito, que são de difícil compreensão. A união hipostática de Cristo, por exemplo, é uma pessoa com duas naturezas. Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Duas naturezas em uma união perfeita. Mistérios, verdades difíceis de compreender. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, Paulo diz assim, se antecipando a uma eventual objeção: Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. Tu, porém, me dirás, que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Paulo reconhecendo os limites do ser humano. Observe, irmãos, que boa parte das heresias nasceram da tentativa do ser humano de dar respostas a questões onde a Bíblia fica em silêncio. Eu não sei todas as coisas. Há perguntas para as quais eu não tenho resposta. Inclusive o hino 377 do cantor cristão fala sobre isso. Não sei por que de Deus o seu amor a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, temos limites, precisamos reconhecer isso. Feitas essas observações introdutórias, eu queria pensar com os irmãos sobre aquelas verdades basilares sobre essa doutrina à luz do texto que nós lemos. E a primeira delas é a seguinte: o autor da eleição. Quem é o projetista, o arquiteto, a mente por trás dessa eleição redentiva de um povo para si? Paulo diz claramente nos versos 4 e 5, se você mantiver a sua Bíblia aberta, vai acompanhar. Não há equívocos aqui, o texto é muito claro. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele começa dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está se dirigindo a Deus num tributo de louvor. Então, o Deus Pai é o autor, é o mentor dessa escolha. Paulo deixa claro isso, tudo provém de Deus, a salvação pertence a Deus. Então, ensina que aqueles que gozam dessas bênçãos espirituais que ele mencionou no verso 3, são justamente aqueles que o Pai escolheu para si, né?
elegeu antes da fundação do mundo, predestinou para a salvação. Em harmonia com essa passagem, aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. 2 Tessalonicenses 2,13. Por que devemos dar graças a Deus? Porque eles eram amados do Senhor. Paulo explica: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, mais uma vez, Paulo associa a doutrina da eleição à soberana graça de Deus e fala sobre este senso de gratidão que deve permear a nossa vida. Paulo não apresenta para ser objeto de controvérsia. Ele diz: devemos dar graças a Deus por vocês, amados de Deus, porque Deus os escolheu para a salvação desde o princípio. Então percebam que ele afirma a doutrina e em seguida chama o povo a louvar, a glorificar, a bendizer a Deus por sua soberana graça dispensada a nós. Nós, de fato, amamos a Deus, de fato, nós abraçamos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados, confiamos na obra de Cristo, mas tudo isso é o aspecto visível, o fundamento, o alicerce começa na eternidade, com Deus nos escolhendo para si. João, o apóstolo, diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não tivesse escolhido a você, a mim, a nós, estaremos irremediavelmente perdidos, porque estávamos cegos, separados, mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, o autor dessa obra é o próprio Deus Pai. A segunda verdade: essa doutrina é veraz. Existe uma veracidade, ela se fundamenta, ela tem autenticidade. E podemos evocar aqui dois grandes testemunhos em relação a essa doutrina. Primeiro e antes de tudo, que é o mais elementar, a Escritura, a Palavra de Deus. Em segundo, o testemunho da história. Eu quero falar sobre essas duas coisas. Vamos aqui, eu poderia usar inúmeros textos bíblicos. O texto de Efésios é suficiente, o texto é claro. Deus nos escolheu em Jesus Cristo para sermos seus. Ele nos predestinou e amou. Agora vejam que não é a doutrina de Paulo, apóstolo. Não há nenhuma divergência entre os apóstolos. Eles estão em plena harmonia. E aqui eu vou citar, por exemplo, o Evangelho segundo João, quando João registra as palavras de Jesus. No capítulo 6 é dito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,39: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. No capítulo 17, a famosa oração sacerdotal, Jesus disse assim, verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E no verso 9 é dito: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então percebam que o Evangelho de João, para ficar apenas no Evangelho de João, há inúmeras passagens que apontam para este elemento. Deus escolheu um povo para si. O historiador Lucas deixa claro o ensino da eleição quando ele registra uma palavra do apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, verso 48. É dito assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor, a mensagem que Paulo pregou, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, a fé não é de todos, diz Paulo a Tito, a fé dos eleitos de Deus. A fé também é um dom de Deus. Existe um paradoxo: ao mesmo tempo que o homem é exortado a confiar em Cristo, esta confiança salvífica não é ele que produz, é um dom de Deus. Quando a pessoa confia em Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é uma evidência de que esta graça lhe foi dada. Filipenses 1,29 diz: foi dado ao povo de Deus não apenas a graça de sofrer pelo Evangelho, mas também a graça de crer. Crer é um dom, irmãos. Crer é um dom de Deus. Vejamos finalmente o que Paulo vai dizer aos romanos, que ainda há pouco nós cantamos. Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que Deus predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Paulo faz uma corrente dourada, conectando de forma muito consistente essas verdades que têm uma unidade orgânica. Quando Paulo diz assim, portanto, aos que de antemão conheceu, esse conhecimento não é uma previsão, não é uma fé prevista, como alguns sugerem. Conhecer aqui é um verbo usado no Antigo Testamento para afeiçoar-se. Deus diz assim, de todas as nações da terra, eu te conheci a ti somente, Israel. Deus se afeiçoou a Israel. Deus conheceu Israel, no sentido de colocar em Israel o seu amor complacente. Então percebam, aos que de antemão conheceu, a estes, aí ele vai dizer, predestinou, justificou, glorificou. Então, uma verdade muito bem fundamentada nas Escrituras. Agora veja o testemunho da história, que isso aqui também é muito rico para nós. Spurgeon afirma que, através da doutrina da eleição, fazemos uma espécie de peregrinação, passando por uma grande nuvem de testemunhas. Os grandes teólogos do primeiro século, do segundo século, terceiro, há uma linha ininterrupta no tempo de homens que afirmaram, que confessaram, que pregaram, que amaram essa preciosa doutrina da nossa fé. Alguns são mais conhecidos, né? Outros menos, mas é importante notar que há uma grande nuvem de testemunhas em favor dessa gloriosa doutrina. Poderíamos citar aqui o gigante Agostinho, que escreveu uma obra sobre o assunto, obra disponível em português. João Crisóstomo, grande pregador do Oriente no quinto século. Quando vamos para a Idade Média, encontramos homens notáveis, como Lutero, mais à frente, João Calvino, Zwinglio, John Knox, o grande reformador escocês, John Owen, o maior teólogo da língua inglesa, Thomas Goodwin, Edwards, George Whitefield, o batista Charles Spurgeon, John Broadus, James Boyce, Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Russell Shedd, tão conhecidos brasileiros. Poderia citar aqui uma pleiade de gigantes e notáveis homens. Agora perceba uma coisa interessante, é que no que diz respeito ao povo batista, né, tem sido, eu diria, difundido uma falácia em relação aos batistas e essa doutrina, como se essa fosse uma doutrina de presbiteriano, né? Quando, na verdade, quem afirma tal coisa não conhece a história dos batistas, desde o nosso nascimento, no século XVII. E por uma linha ininterrupta, sempre houve gigantes batistas que defenderam esse conjunto de doutrinas chamadas de doutrinas da graça. E o que é mais curioso notar é que nós temos isso respaldado nos nossos documentos de fé, as confissões, né? Inclusive as que chegaram aqui pelos nossos missionários pioneiros. E os mais importantes batistas da história afirmavam essa doutrina. Você pega, por exemplo, no século XVII, o Kitt, né? Benjamin Kitt, que foi o maior teólogo daquele tempo, isso ele exposa claramente em seus livros. Quando a gente chega no século XVIII, tantos notáveis, os grandes missionários, inclusive hoje está completando 230 anos da primeira sociedade batista missionária da história, organizada no dia 2 de outubro de 1792. Quem organizou aquela sociedade? 12 homens. Todos eles, batistas particulares ingleses que criam na doutrina da eleição, William Carey, Andrew Fuller e tantos outros. Quando a gente vai passando pela linha do tempo, são notáveis. Adoniran Judson, né? E tantos gigantes, John Gill, que pregaram essa doutrina. Para citar e fechar esse ponto, eu quero ler o capítulo 3, artigo 5, da nossa Confissão de Fé Batista de Londres, que diz assim: por sua livre graça e amor, Deus, antes que o mundo fosse estabelecido, de acordo com seu propósito eterno e imutável, e segundo seu conselho secreto e o beneplácito da sua vontade, escolheu em Cristo para a sua glória eterna os que dentre a humanidade são predestinados para a vida, sem que houvesse nenhuma condição ou causa que o movesse a isso. Ou seja, é uma eleição incondicional, que independe do objeto escolhido. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, rebeldes, refratários, hostis.
Então vejam que é uma graça livre e soberana, eterna. O autor da eleição é o próprio Deus, e essa é uma doutrina veraz, se fundamenta na verdade escriturística e no testemunho da história. História não é romance, história é a exposição dos fatos, e quando a gente investiga os fatos, nós temos essa nuvem de testemunhas a favor dessa preciosa doutrina. Terceiro ponto, a natureza da eleição. Que diz respeito, em que consiste afirmar a doutrina da eleição? Primeiro, a eleição é incondicional. O verso 4 fala sobre isso. E observe que os verbos usados aqui, o homem é passivo no processo. É Deus quem escolhe, é Deus quem predestina. Então, embora o homem dê resposta, não é, a Deus, a causa primária é a eleição. Pergunta aos irmãos, quando alguém convida você a entrar numa casa, você passa pela porta ou procura o alicerce? Passa pela porta. A porta é o aspecto visível. A porta do reino chama-se arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disse Jesus. Nós temos que pregar o Evangelho e fazer esse apelo. Homens e mulheres precisam crer em Jesus e arrepender dos seus pecados. Quando o homem entra nessa casa, ele tem que ser lembrado, ensinado, de que o fundamento, a parte invisível, o alicerce, é o decreto eterno. A eleição de Deus. Não é inteligência humana, não é uma circunstância, não é porque você nasceu na família X ou Y, é porque de uma forma inexplicável, Deus o elegeu de forma incondicional, o chamou para si. A eleição não é o resultado da fé, mas a causa dela. Em Antioquia da Pisídia, no capítulo 13 do livro de Atos, é dito assim: todos quanto foram destinados para a salvação creram. Mais uma vez, Lucas registrando que o crer era o resultado dessa eleição. A eleição precede todas as coisas. Deus não nos escolheu porque éramos santos, não há um justo nenhum sequer. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras. Deus não nos escolheu por causa da obediência. Não, nada disso. Deus nos escolheu porque soberanamente quis fazê-lo. Ele é livre para tomar as suas decisões e tomou a decisão de, dentre toda a raça humana, perdida e merecedora de juízo e condenação, Deus quis revelar a grandeza da sua misericórdia a chamar um povo para si. Vejam, por exemplo, no Evangelho de João, no prólogo, quando é dito: a todos quanto receberam, deu-lhes a graça de serem feitos filhos de Deus, o poder, né? O direito, a saber, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O novo nascimento é o resultado dessa obra especial da parte de Deus. É Ele que opera em nós tanto querer quanto o realizar. Eu era um adolescente, talvez com 14, 15 anos de idade. Estávamos de férias numa região, no litoral da Bahia. E eu nunca me esqueci de uma conversa que eu tive com um vendedor desses artesanatos de praia. Ele era da capital, estávamos ali conversando, ele falou que era crente, eu também falei, eu também sou cristão. E começamos a conversar, e ele citou um verso para mim que saltou aos meus olhos. Ele falou assim: você conhece Romanos 9,16? Aí eu falei assim: não me recordo. E ele citou: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então percebam que a exaltação, a glória, o louvor é dado somente a Deus, porque ao Senhor pertence a salvação. Quando o homem se perde pelos seus méritos, porque o homem não ama a Deus, ele não quer a Deus, o seu coração está embrutecido pelos seus próprios pecados. Mas quando uma pessoa é salva, ela tem que dizer: não é porque eu sou bom, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu quis sair do buraco, é porque a tua grandiosa mão foi lá e me trouxe para si. É Ele que nos traz das trevas para a luz. E essa eleição é pessoal, relacional e de caráter afetivo. É pessoal porque Deus não elegeu uma massa informe. Deus elegeu pessoas, indivíduos. É uma eleição individual. E diz: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. É como se Paulo quisesse qualificar a natureza da eleição ao introduzir outro tema rico da teologia cristã, que é o tema da adoção. Então, predestinar é pré-ordenar as coisas. Então, Deus ordena, predestina a salvação de um povo para si, que é a igreja.
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, para qualificar e para mostrar que de fato isso é uma obra de Deus, ele fala a adoção. Porque percebam, casais podem ter um filho sem planejamento. Não estava esperando, a esposa fica grávida. Ok. Agora, a adoção envolve planejamento, envolve uma escolha intencional. Quando a Bíblia diz que você foi adotado, é porque você foi intencionalmente escolhido para fazer parte da família de Deus. Porque Deus só tem um filho, monogené, da mesma natureza, o unigênito é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho eterno. Agora veja o que Deus fez. O Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Então a adoção aponta para essa autoria, para a natureza dessa eleição. Somos adotados de forma deliberada por Deus e para Deus. Ainda trazendo aqui algumas das memórias, eu estudei alguns anos atrás, há muitos anos atrás na verdade, com uma pessoa que me contou a história da sua conversão. E ela disse assim, ela morava no interior do Ceará, uma situação muito pobre, e ela foi para a capital, para Fortaleza, encaminhada pelos seus pais, para estudar. E ela foi trabalhar como doméstica numa casa, praticamente semi-analfabeta. E ali, pela primeira vez, ela viu os aparelhos de tecnologia, né? Ela morava numa área rural, e aí estava passando um filme, né? Assistindo os filmes e tal. E ela encantada com a cidade, com as coisas da cidade grande. E de repente ela disse que naquela semana, na primeira semana que ela estava em Fortaleza, ela teve um sonho. E no sonho ela via uma voz, um texto e uma voz. E a voz dizia assim, você foi chamada para uma grande redenção. Aquilo foi tão vívido, tão real, que ao acordar, ela tinha uns 13, 14 anos no máximo, ela procurou a patroa, falou assim, olha, eu tive um sonho. E o sonho dizia assim, você foi chamada para uma grande redenção. Eu não sei o que é redenção. É a patroa, vamos procurar no dicionário. Aí pegou o dicionário, redenção. Aí leu lá os significados, estava assim, relacionada a Jesus Cristo, ao Evangelho. E aí disse, daquele dia em diante, nunca mais ela perdeu de vista que a redenção está relacionada à pessoa de Cristo. Converteu, cresceu na vida, tornou-se uma pessoa notável, hoje serve ao Senhor como missionária de uma grande organização no continente africano. Então ela falando, não foi ela que planejou, não foi ela que buscou, foi a graça de Deus que se manifestou soberanamente, um sonho que a despertou e ela começou a ler as Escrituras, se converteu, se tornou-se uma cristã. Qual é o fundamento dessa eleição? Vejam, o fundamento, verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós fomos eleitos em Cristo, todas as bênçãos espirituais nós a temos em Cristo, não há salvação fora de Cristo, não há redenção à parte do sangue de Cristo, não há remissão de pecados fora do derramamento do sangue de Cristo. Então, o mesmo Deus que nos escolheu para a salvação, escolheu o meio através do qual a redenção seria realizada. Então, percebam, quando Deus criou o mundo, Ele disse, haja luz, houve luz, pelo poder da sua palavra. Ele criou todas as coisas ex nihilo. Não havia massa pronta para modelar o mundo. Tudo foi criado por Deus e para Deus. Ele chamou a existência o que não existia. Agora, para redimir pecadores, para que esse povo eleito pudesse ser salvo, Deus estabeleceu um meio, e o meio é a obra perfeita de Cristo. Deus não poderia perdoar pecadores sem comprometer sua justiça. Um juiz não pode liberar um criminoso sem comprometer sua justiça. Então o que é que Deus fez? Para que fosse justo e justificador de muitos, Ele propôs Cristo como propiciador da nossa salvação. Então isso está relacionado com a obra perfeita de Jesus. Então o fundamento da nossa eleição é a obra de Cristo. E aí, quando nós vamos no livro de Apocalipse, é dito que o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a pessoa de Cristo, a obra sacrificial que Ele faria, foi planejada por Deus
desde a fundação do mundo. Então Deus elegeu um povo para si e estabeleceu Cristo como oferta e sacrifício para a redenção desse povo. Então, a liberdade não é grátis, ela custou um alto sacrifício, o sacrifício de Jesus. Eu tive o privilégio de visitar uma região em Washington, que tem vários museus e vários símbolos lá de tributos, né? Homenagem aos veteranos de guerra. E aí você tem os memoriais, né? Memorial da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da Guerra do Vietnã, da Guerra do Coreia, que vai do Capitólio até o Memorial Lincoln. E no Memorial da Guerra da Coreia, há uma coisa muito curiosa, porque você tem pelo menos umas 10 estátuas em tamanho original de soldados, né, representando as etnias americanas que lutaram na guerra. E tem um lago que eles chamam de Lago do Esquecimento, e gravado num muro enorme de granito lá, os nomes dos soldados que morreram na guerra. E do outro lado, nesse memorial, nesse mural, tem uma expressão em inglês que pode ser traduzida justamente assim: a liberdade não é grátis. Qual é a mensagem daquele memorial? A Coreia do Sul, uma grande potência hoje, em contraste com o Norte, é o que é porque gente deu a vida pela liberdade. Isso aponta para nós. Somos livres porque alguém pagou o preço pela nossa liberdade. Quem pagou? Jesus Cristo. Então Deus nos elegeu para si, mas para que fôssemos de fato constituídos seu povo, livres da tirania do pecado, da culpa, da condenação, da morte, do diabo, Cristo deu um alto preço, ele pagou. Então diz que ele nos escolheu nele, em Jesus Cristo. Então isso não pode ser perdido de vista. A nossa eleição, ela é livre e soberana. De fato, a salvação é de graça, mas custou um alto preço, o sangue do próprio Filho de Deus. Então o Pai nos escolheu, o Filho se torna fiador e representante dessa obra, e é o Espírito quem aplica essas bênçãos em favor da sua igreja. Um outro elemento ainda, o tempo da eleição. O verso 4, a parte A, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Interessante isso, porque Paulo vai fazer esse recuo, né? Parece desnecessário ele ter feito isso, mas o que é que ele quer mostrar para nós? É que na contramão do que algumas pessoas podem imaginar, a igreja não é resultado de um engenho humano. Não é um sindicato, não é um clube, não é organização cívica. A igreja é o maior espetáculo do universo. O que o pecado arruinou, Deus está reconstruindo, e a igreja já é hoje o evangelho visível, e no futuro, Efésios 2:7, nós seremos exibidos diante de todo o universo como a perfeita restauração da graça. O que a graça pode fazer na vida de pessoas. Nós somos o povo de Deus. Então, para mostrar isso com clareza, Paulo recua até a eternidade. Nós somos eleitos na eternidade. Isso é interessante. Por isso que eu digo para vocês, é o fundamento, é o alicerce. É bem verdade que tempo é uma categoria que só existe para nós. Deus é eterno, que vive na eternidade. Então, quando Deus olha para essa linha que nós chamamos tempo, Deus olha sobre o tempo. Então, se Deus olhar para um lado, ele vê Adão ainda no Éden. Se ele olhar para cá agora, vê você e eu, nós todos aqui. Se ele olhar para lá, ele vê a obra conclusa. Deus está fora da categoria do tempo. Mas o fato é que Paulo diz que essa eleição foi antes que houvesse tempo. Isso é profundo demais. Spurgeon pregou um sermão sobre isso na sua igreja, Tabernáculo Metropolitano de Londres, e ele diz assim: Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo. Quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, ou coisa alguma, ou nenhum ser, exceto o próprio Deus, ele nos escolheu para si desde a eternidade, o Deus Trino. Não é profundo isso? Saber que nós estávamos na mente de Deus. E isso não é uma coisa que a gente chegou à conclusão. Nós sabemos essa verdade porque Deus a revelou em sua palavra. Então, o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou roendo as unhas com medo de o homem estragar tudo no Éden. Deus planejou a nossa redenção antes da eternidade. 2 Timóteo 1,9 é dito assim, que nos salvou Deus e nos chamou com santa vocação.
nos salvou, nos chamou com santa vocação. Agora vejam, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, várias doutrinas presentes aqui: chamamento, a vocação, não por obras, por determinação e graça, antes dos tempos eternos. Então, percebam que essas doutrinas estão todas conectadas, existe uma unidade orgânica em todas elas. Caminhando. Agora, qual o propósito disso tudo? E aqui eu queria passar para as partes práticas dessa doutrina, que não é uma doutrina árida, não deveria ser, mas muito pelo contrário, aquecer o nosso coração, nos tornar cada vez mais engajados na missão de Deus. Então, o propósito. Primeiro, ele nos elegeu para a santidade. O verso 4 diz isso. Nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Somos eleitos para viver uma vida piedosa, santa, irrepreensível, justa. Então, envolve um grande privilégio, não é mérito nosso, é graça de Deus, somente pela graça, mas é um privilégio que vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Como é que nós podemos identificar os salvos, os eleitos? Não são aqueles que ficam presunçosamente dizendo que são eleitos, mas são aqueles que demonstram pela vida transformada que carregam em si as marcas do Evangelho. Então, uma vida santa, uma vida íntegra, irrepreensível, que Paulo vai dizer aqui. Viver irrepreensível diante de Deus. Nós somos eleitos também para a comunhão com Deus. Mais uma vez, ele fala aqui da adoção no verso 5. Então é para um relacionamento. Deus deve ser a fonte de todo o nosso prazer, a fonte do nosso contentamento, o amado de nossa alma. Vejam quem éramos e o que Deus nos tornou. Estávamos condenados e Ele nos tornou livres pela perfeita justiça de Cristo imputada a nós. Estávamos mortos, Ele nos deu vida. Perdidos e fomos achados. E tudo isso Ele fez para que nós fôssemos seus. Para que tivéssemos um relacionamento pessoal com Ele. O Warren Wiersbe diz assim: um filho natural pode vir quando os pais não esperam, ou mesmo quando os pais não querem, ou ainda quando não se sentem preparados. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. É uma escolha voluntária. Fomos adotados para ter um relacionamento com Deus na sua família. Isso é maravilhoso. É para um relacionamento com Deus e com o seu povo. Duas verdades que estão, repito, conectadas. E mais, eleitos também para louvor da sua glória. O verso 6 fala sobre isso. Para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, graça e amor que não merecem. Nós sabemos disso. Agora vejam, quando a igreja reunida, essa congregação de salvos, de gente que foi escolhida por Deus, vive para a glória de sua graça, Deus é glorificado. Então, nossa vocação é respaldar, autenticar essa eleição com uma vida santa, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida que seja um tributo de louvor a Deus. Quando Paulo escreveu a Tito sobre uma vida correta, né? Aquela carta preciosíssima, ele diz assim: nós devemos ornamentar a doutrina de Deus pela maneira como nós vivemos. Então, a melhor maneira de defender essa doutrina, além de nos posicionarmos em relação a ela, é substanciá-la com a maneira como nós vivemos. A piedade, uma vida transformada pelo Evangelho, a afeição por Cristo. Isso é muito importante para nós. Agora, vejam, quais são as bênçãos que essa doutrina apresenta para nós, as bênçãos práticas. Primeiro, ela gera humildade. Se você encontrar alguém que defende essas doutrinas de forma presunçosa, arrogante, orgulhosa, ela não entendeu. Porque saber que não é mérito meu, mas um dom, uma graça imerecida da parte de Deus, isso quebranta o meu coração. Então a salvação não é uma coisa que a gente produz. E nós temos vários amigos, familiares, pessoas a quem nós amamos que não são crentes. E nosso coração fica apertado. Nosso desejo profundo é que todos pudessem conhecer a doçura do Evangelho, experimentassem o amor de Cristo, a sua profundeza, largura, altura, comprimento, como disse Paulo aos Efésios. Mas não é uma obra que eu posso realizar em favor dos meus parentes, que eu posso realizar em favor dos meus amigos. Eu devo pregar,
que é o método ordinário de Deus infundir fé. Eu devo dar bom testemunho, ornamentar a doutrina por uma vida santa. Eu devo orar por eles, interceder, pedir, Senhor, abre os olhos, Senhor, faz essa obra no coração. Então, essa doutrina carrega o nosso coração de uma profunda humildade, saber que eu fui salvo, não por meus próprios méritos, mas por uma graça bendita, maravilhosa e inexplicável. Carrega também o nosso coração de gratidão, profunda gratidão. Paulo sempre falava dessa doutrina com gratidão. Percebe, meus irmãos, se nós fôssemos deixados à nossa sorte, onde é que nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Devemos ser profundamente gratos. Senhor, eu não entendo, mas eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez. Lembra daquela história que Jesus curou um cego de nascença? E aquilo foi muito impactante, porque todos conheciam a realidade daquele homem em Jerusalém. Ele já estava na fase adulta e nasceu cego, vivia naquela condição, como pedinte, à margem da sociedade, e de repente o homem está enxergando perfeitamente. E há um debate, uma controvérsia entre os escribas, os fariseus, a cúpula religiosa, e vão interrogar o homem e o pai dele. Assim, o que aconteceu? E o homem diz, olha, aconteceu isso. Não é possível, não é possível. Eles querem contestar os fatos. Então o homem diz algo que se aplica à realidade da salvação. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O fato objetivo é esse, eu estava perdido e fui encontrado, eu estava morto e recebi nova vida. Ou seja, gratidão pelo que Deus fez em nós. Um outro elemento ainda presente, a segurança. Aquele que começou a boa obra em nós é de completá-la até o dia de Cristo. Não é bom saber disso? Então você foi salvo pela graça, está sendo preservado pela graça. Uma das doutrinas que nós apreciamos muito, que é a chamada perseverança dos santos. A expressão mais conhecida dessa doutrina diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso pode ser perigoso no sentido de o indivíduo enxergar como uma licença para viver de qualquer maneira. Já fui salvo, então. No entanto, embora a doutrina da perseverança dos santos não seja uma licença para viver de qualquer maneira, ela traz segurança para nós. Qual é a marca do salvo? É que ele vai receber a graça de perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. E essa perseverança, esse manter-se no caminho, embora aqui e acolá cometendo alguma falha, como os próprios apóstolos falharam, chegar ao final desse curso, desse caminho, é um sinal dessa graça que nos foi dada. Então Deus nos chamou para si, e um detalhe, o livro da vida não é escrito com lápis, é escrito com sangue. Então Deus não coloca e tira. Deus colocou nosso nome lá. E Cristo pagou pelos nossos pecados naquela cruz. Isso é profunda segurança. Então, quando nós afirmamos que a morte de Jesus, seu caráter vicário, penal, substitutivo, isso aponta para essa segurança. Então, ele não morreu para possibilitar, olha, já fiz a minha parte, agora é com vocês. Isso é completamente inconsistente. Como pode uma pessoa perecer no inferno se Cristo já pagou pelos pecados dela? Não se sustenta essa leitura. Então, Cristo morreu de forma suficiente para salvar toda a humanidade, mas de forma eficaz, garantida para o seu povo. É uma morte substitutiva. Ele subiu àquela cruz para morrer pelos teus pecados, pelos meus pecados. Então perceba que isso traz profunda segurança. Não é uma fraqueza minha, sua, aqui e acolá, que vai nos remover desse plano eterno. Nós cantamos ainda há pouco, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem espada, nem nudez, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, traz segurança. Essa doutrina também carrega no nosso coração devoção, A marca desse homem salvo, dessa mulher que foi alcançada pelo Evangelho, essa profunda devoção por Jesus, pelo que Cristo fez, pelo fato de ter sido escolhida pelo Senhor, pelo fato do Espírito Santo ter aberto os olhos para enxergar o Evangelho. Então, uma pergunta que você deve fazer a si mesmo é se seu coração tem afeição por Cristo, devoção por Cristo, amor pelo Evangelho. Esse é um sinal, ou são sinais de devoção. Então, essa doutrina, que tem me acompanhado há muitos anos, ela carrega o meu coração de profundo senso de maravilha e devoção a Deus. Caminhando para o final, ainda... outra coisa precisa ser dito, serviço. Então,
Cristo morreu para salvar, e de fato Ele nos salvou, e isso fortalece a nossa missão, os nossos serviços prestados a Deus. Então, eu não trabalho para o Senhor para merecer o benefício dele. Eu já fui beneficiado, eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então, compreender essas verdades vai implicar diretamente em devoção e serviço. Usar os dons e talentos que Ele mesmo me dá para o cumprimento da missão. Vejam, por exemplo, por que os missionários saíam, e ainda hoje saem mundo afora, pregando o Evangelho? Sinal de devoção, sinal de obediência e a compreensão de que nós podemos pregar e pregamos para pessoas que estão mortas, insensíveis, refratárias, de coração endurecido, mas Deus pode, tal como fez em nossa vida, trazer gente com coração de pedra, transformado em coração novo, para si. Então, esse serviço missionário, é por isso que essa doutrina não inibe a evangelização, ela fortalece. Eu desafio os irmãos a pesquisarem sobre os mais notáveis missionários da história, todos eles, sem exceção, todos eles, os mais notáveis. Eles pregavam o evangelho com essa consciência. Criticaram William Carey sobre por que ele deveria se deslocar da Inglaterra, naquele período tão próspero, para a Índia. E ele dizia que Deus tinha um povo para si naquele lugar. E que Deus iria levantar gente ali. E ele foi para lá, ficou mais de 40 anos, traduziu a Bíblia, organizou orfanatos, uma universidade, fez um trabalho extraordinário, tantos outros, porque tinha essa mentalidade. Esse serviço como sinal de gratidão, de devoção a Deus, sabendo que o Senhor iria honrar esse trabalho para a sua própria glória e louvor. E o final de tudo, irmãos, a doutrina promove a adoração. A gente fica quieto diante do Senhor, com o coração embevecido de alegria, cheio de gratidão, porque de fato Deus nos escolheu para si. Gera a adoração, por isso que Paulo está falando sobre isso aqui. Todo esse capítulo, o capítulo 1, sobretudo os versos 3 a 14, Paulo vai falar sobre essa dinâmica da eleição do Pai, do Filho e do Espírito em nosso favor, que deve nos levar à profunda e sincera adoração diante de Deus. Romanos 11, versos 36 a 36, se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler esse texto. Romanos 11, a partir do verso 33. A minha mãe, ela morava na fazenda, ela e seus irmãos. O meu avô estava em viagem, eles eram muito arteiros, as crianças, e brincando na fazenda, ela sofreu um coice de um animal que acertou a altura do seu estômago. Ela tinha 13 anos de idade. Ficou muito mal. Ele tinha mais 2 irmãos mais velhos, mas a minha avó ali limitada, no interior. E aí, a orientação foi dar chá. Dar chá disso, chá daquilo. Ficou deitada e a barriga começou a crescer. E a fisionomia de alguém que estava gravemente doente. E ela ficou ali. Uma vizinha foi visitá-las. Aquelas fazendas próximas que ela... E aí chegou e falou, Dona Antônia, como é que está Cláudia? Ela não está muito bem não, está ali no quarto. Ela olhou, minha mãe disse que parecia que ela estava dormindo, mas estava acordada. A vizinha, gadarena, disse assim, não passa de hoje. E ela ouviu aquilo. E uma criança falou assim, ô Jesus, não me permita que eu morra. Eu não quero morrer, Senhor. E ela adormeceu. Aí naquela noite ela teve um sonho. O Senhor Jesus apareceu para ela e disse assim, você não vai morrer. Só disse isso. Ela acordou, saltou da cama, falou, mãe, Jesus disse que eu não vou morrer. Não tinha mais nada. Perfeitamente sã. Meu avô, tempos depois, decidiu levar a família a se estabelecer na cidade, para eles darem sequência aos estudos. E ela ficou com aquele senso de gratidão. Ela começou a frequentar a igreja. E uma vizinha
da casa deles já na cidade, falou assim: eu queria convidar você para ir na nossa igreja. Era a primeira igreja batista de Jequié, uma grande metrópole do mundo. Está tendo uma série de conferências do aniversário, né? E aí minha mãe disse assim: eu não vou na igreja dos crentes não, porque os crentes não gostam de Maria. Não, Cláudio, não é bem assim não. Vamos comigo à nossa igreja? Não sei, não vou não. E ela via a vizinha, minha mãe, sempre indo para a igreja e tal, bem devota. Mas ela aceitou, por algum motivo, ir naquela igreja. Então a vizinha falou assim: vai ter uma série de conferências de aniversário, vai ser domingo, vou passar na tua casa e vou te levar. Tá bem. E mais uma vez ela teve um outro sonho. Uma sonhadora, né, irmãos? Ela ouviu um homem pregando, um púlpito, e o homem citou João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Ela acordou com aquilo, era domingo, e ela foi acompanhar a vizinha. Tinha 15 anos de idade. Quando ela entrou na igreja, havia um homem no púlpito, o pastor convidado. Ele abriu o texto bíblico e leu João. O que vem a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Ela se converteu, foi batizada naquela igreja. Inclusive, recentemente, existe a função de vice-moderadora da igreja. A igreja que nós crescemos, fui batizado ali. Qual o ponto? Quando a gente olha para trás, a história da nossa conversão pode variar, pode não ter um sonho, uma coisa assim espetacular, mas para e pensa na história da sua conversão. Como é que você chegou a Cristo? O que é que moveu seu coração para crer no Evangelho? Pergunte a si mesmo: é uma coisa que você planejou, que nasceu de você, que você realmente fez por merecer, ou você deve tão somente tributar a Deus e a Deus somente esta obra? É Deus, irmãos, é Deus. Então nós não temos todas as respostas, mas temos respostas claras. E uma delas é que a Bíblia afirma com total segurança que Deus escolheu um povo para si. E eu oro para que naquele grande dia, quando todos os salvos estiverem diante de Deus e o seu Cordeiro, gente de todas as tribos, raças, povos e nações, possamos dizer: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertencem a salvação. Eu encerro lendo Romanos, o texto que eu sugeri aos irmãos, capítulo 11, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quantos creem nisso, fiquem em pé. Vamos cantar Maravilhosa Graça. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu
e salvar.